segundo passo que a gente vai estar fazendo é simplificar ainda mais esse exemplo aqui nosso. Eu vou criar um novo arquivo, um step02.html, e eu vou copiar todo esse código nosso daqui para esse step02. Vou recolher aqui o nossa sidebar. E o que a gente pode ver aqui dentro do nosso código? Eu criei um novo elemento utilizando o React Create Element. E aqui a gente tem um H1. Então, essa codificação, à medida que a nossa aplicação vai crescendo, a gente vai trabalhando com componentes mais complexos, a gente vai tendo que simplificar essa codificação. Daí que entra a parte da sintaxe JSX. O JSX é a gente poder utilizar elementos HTML dentro do JavaScript. Se eu substituir essa linha, eu vou comentar esse código aqui, por var new element recebe. Concorda comigo que a gente tem simplesmente um H1 e esse H1 com um texto. Então, eu poderia colocar esse elemento H1 barra H1 e aqui o nosso texto. Olá, mundo, JavaScript mais React. Então, colocando aqui, a gente poderia renderizar dessa forma. Ficaria muito mais fácil. Eu vou salvar e a gente vai ver o nosso resultado aqui. Eu vou abrir aqui agora o Step 02 com o Live Server. E a gente vai ver o seguinte, a nossa tela está em branca, não está renderizando esse texto. Por quê? Eu vou inspecionar o nosso código, botão direito, Inspect. Aqui em Console, a gente vai ver essa mensagem de erro, Syntax Error. Ele não está reconhecendo esse elemento aqui. Porque, por padrão, o JavaScript, o nosso navegador, ele entende o JavaScript puro. Ele não entende essa sintaxe JSX. A sintaxe JSX, ponto JSX, que o React utiliza. Para a gente utilizar o JSX, a gente precisa usar o Babel. O Babel vai fazer essa transformação do código que a gente utiliza, o JSX, elementos HTML, dentro do JavaScript, para o JavaScript puro. Eu vou digitar aqui babel.js.io. Essa é a biblioteca que a gente vai estar utilizando para fazer essa transformação. Então, para a gente utilizar o H1 dentro do JavaScript, a gente vai utilizar o Babel. Eu vou vir aqui em Setup. Em Setup, eu vou selecionar essa primeira opção, In the Browser. Aqui em The Browser, ele fala que para a gente utilizar o Babel dentro do nosso bloco de JavaScript, a gente precisa, a primeira coisa, uma das coisas é trocar o nosso type aqui de JavaScript, text JavaScript, para text/Babel. Essa é a primeira coisa que a gente fez, mas ainda a gente continua sem renderizar o nosso componente. A gente vai continuar com o mesmo erro. Por quê? A gente ainda não fez a importação. Então, eu vou importar também, através do CDN, assim como a gente fez com o React, o Unpackage do Babel. Então, a gente fez aqui, ó, o Unpackage/Babel. E agora eu vou salvar. O que vai acontecer agora? Agora a gente consegue renderizar o nosso componente. E assim a gente vai fazer com a nossa aplicação. Então aqui eu poderia ter um var new element 2 recebe um h2 teste componente barra h2. E eu posso substituir aqui o meu new element por new element 2. E a gente consegue renderizar componentes e a gente consegue até reaproveitar os componentes.